Pois é, meu irmão. Depois da vitória do Donald Trump, muitos conservadores, muitas pessoas de direita ficaram animados. Pensaram que teria uma trégua, daria um sossego, mas não foi o que aconteceu. Dobraram a aposta, o judiciário partiu para cima dos conservadores como se não houvesse amanhã. A semana foi muito tensa, tem mais prisão que aconteceu hoje. Partiram para cima de jornalistas conservadores. Bolsonaro indiciado, estão falando em 32 anos de inelegibilidade do Bolsonaro. Será que existe uma esperança? Pois é. A oposição ainda tem uma aposta que vai tirar o Moraes da jogada, ou seja, tirar o Moraes de uma vez por todas ali da cola, né, desse projeto, dessa situação que é essa investigação aí sobre um suposto golpe de Estado. A gente vai falar qual é a medida que a oposição vem articulando contra, né, as investidas do Judiciário e do ministro Alexandre de Moraes. Então fica ligadinho que esse canal aqui é preparado para trazer informação com relevância para você. A gente traz todos os conteúdos aqui para vocês com muito cuidado, com muita cautela, com muita imparcialidade, sabe? Sem oba-oba, para que você entenda realmente o que está acontecendo, tá certo? Então vamos acompanhar tudo. Não esqueça que está disponível para você o livro Segredos Milionários dos Leilões, um livro que vale muito a pena. Tenho certeza que se você quer investir em leilões, quer ganhar muito dinheiro, quer ficar rico com leilões, é um livro que vale muito a pena para você, tá bom? Mas bora começar, vamos entender o que está acontecendo? Vem comigo, vamos começar com uma questão internacional. Mais um dos fugitivos do 8 de janeiro foi capturado. Agora nós já temos 4, tá, presos lá na Argentina por determinação de um juiz da terceira vara lá da Argentina e solicitação do ministro da Justiça, o Lewandowski. A Argentina prende o 4º brasileiro foragido do 8 de janeiro que fugia rumo ao Chile. A polícia argentina prendeu na terça-feira o 4º brasileiro foragido que buscou asilo naquele país, após ser condenado por participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O Joel Borges Correia, de 48 anos, estava de carro em fuga a caminho da Cordilheira dos Andes, no Chile. Correia foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Ele faz parte do grupo de 61 brasileiros condenados por participarem do 8 de janeiro e que estavam foragidos na Argentina na sexta-feira. Dia 15/11, a justiça do país vizinho decretou a prisão de todos eles. Ou seja, foi decretada a prisão e aos poucos estão pegando um por um. Tem 61 brasileiros que estão dentro da Argentina. Tem muita gente perguntando se o Milei poderia fazer alguma coisa. Essa decisão é uma decisão da justiça. É óbvio que pode haver uma interferência, pode haver um discurso, uma comoção nacional? Pode. Não sei se vai ser o caso do Milei interferir, né, e agir nesse caso aqui. Mas já foi feito muitos pedidos, muita solicitação, desde a semana passada foi a determinação e até agora o Milei também não se manifestou e as pessoas continuam sendo presas lá na Argentina. Vamos falar agora outra questão, né? Uma espécie de traição contra o Bolsonaro. Mauro Cid chegaram a anunciar que nada foi perguntado para ele sobre o Bolsonaro. Acontece, né, que o advogado do Mauro Cid falou que o Bolsonaro sabia de um suposto plano para tirar a vida do Lula. Olha o que diz a matéria, Gazeta do Povo. Cid confirma que Bolsonaro sabia do plano de golpe de Estado, diz advogado. Então, o advogado do Mauro Cid, né, delatou aqui, de certa forma, o Bolsonaro. O advogado César Bittencourt, que defende o tenente-coronel Mauro Cid, disse nesta sexta-feira que o militar confirmou à Polícia Federal e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia de todo o suposto plano de golpe de Estado, que, segundo apontou a investigação, teria ainda a execução de Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e do próprio Moraes. Vamos lá. O Mauro Cid fez a delação premiada, então ele confirmou que havia o plano. Tá, mas aí a gente cria um empecilho. E é este argumento que a oposição vai utilizar para tirar o Moraes da jogada, para tirar o magistrado da jogada. E eu já vou explicar
para vocês. Então o Mauro Cid aqui, ele fala, não, havia uma tentativa de golpe sim, e o Bolsonaro sabia de tudo. A grande questão é, saber de algo é crime no Brasil? Saber de algo? Existe esse núcleo do crime? Não. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. O segundo, todas as informações que chegam até agora, de que o Bolsonaro queria ficar dentro das 4 linhas da Constituição, de que o Bolsonaro não quis trocar o comandante do Exército, que o Bolsonaro colocou os comandantes do Exército do Lula, quando o Lula pediu, ou você se esqueceu que enquanto o Bolsonaro estava fora do país, foi autorizado a trocar os comandantes do Exército que o Lula pediu, Exército, Marinha e Aeronáutica. Lembra disso? O Bolsonaro colaborou com todo o processo de transição. Então, é um argumento que a defesa utiliza aqui. O Bolsonaro, né, o foco principal aqui é deixar ele preso e inelegível por 36 anos. Bolsonaro pode ficar inelegível por 36 anos após um suposto golpe. E prisão, estão prevendo uma prisão de até 28 anos para o Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro pode pegar até 28 anos de prisão e 36 de inelegibilidade, caso seja condenado pelos crimes que foi indiciado nessa quinta-feira. Nesse cenário, o líder conservador só voltaria a ser autorizado a se candidatar aos 106 anos de idade, visto que possui 69 anos atualmente. Ou seja, aqui é visível, né, que há um intuito de tirá-lo da vida pública para sempre. Tem um apresentador da Rede TV, o nome dele é Felipe Campos, ele fez uma análise bem interessante sobre esse caso, eu queria que vocês ouvissem aqui. Bolsonaro foi indiciado pela PF por tentativa de golpe de Estado, né? Agora pronto, Trump ganhou, as pessoas já começaram a se armar, né? Para que faça realmente uma barricada ali, para que todo mundo se colocando na frente, tentando achar estratégias, inclusive para que eles possam tentar derrubar, mas derrubar mesmo a direita no nosso país. E que, como eu sempre digo, o Brasil, ele tem uma história conservadora, o país tem uma história de família, o país é um país que nós sabemos que o Brasil, ele não é tão moderno como todo mundo diz, não. Existe essa esquerda que ela é barulhenta? Existe. Que é extremista? Existe. Mas por que agora? Só porque o Trump ganhou e aí tem que esbarrar e resbalar, inclusive no próprio Bolsonaro? Isso é sujo, né, pessoal? Isso não tá valendo a pena, sabe? Mas porque vocês precisam entender e nós precisamos estar muito atentos a todos os movimentos que inclusive estão tentando fazer. Eu acho isso muita sacanagem, eu acho disperso, eu acho que é uma história que você vai lá para ganhar os noticiários. Hoje o Bonner então vai falar de boca cheia, né? Hoje todo mundo vai atacar o Bolsonaro como se ele fosse realmente o grande vilão do país, né? A gente sabe que tudo que aconteceu no país aconteceu desde quando ele foi descoberto e ponto final. Agora, simplesmente indiciá-lo, a Polícia Federal por tentativa, o Bolsonaro... Falou tudo, né, pessoal? Falou tudo, foi bem claro aí. E aí chega a uma conclusão de que a coisa está tão absurda que havia um golpe do golpe. Cara, como que eles sustentam uma narrativa? Porque os militares... Olha só, os militares queriam dar um golpe. O Bolsonaro não quis trocar o general. Não, isso aqui são as narrativas. Não quis trocar, olha, é para trocar o Ramos, colocar um outro que quer fazer porque esse aí não quer. O Bolsonaro falou, não vou trocar. Vai manter. Ok, aí agora descobre-se que os militares queriam derrubar o Lula, colocar o Bolsonaro para depois derrubar o Bolsonaro. Peraí, alguma coisa não está casando nessa história? Tem alguma coisa muito errada nessa história, mas tá na Globo, né? Globo é sempre verdade, não é isso? Para vocês também que dentro da Polícia Federal, alguns investigadores suspeitam até que poderia ter o golpe do golpe. Por quê? Vocês vão se lembrar, eu até recuperei aqui também, quando do relatório da operação dessa semana que prendeu aquelas 5 pessoas suspeitas de estarem envolvidas com plano de execução contra Lula, Alckmin e Moraes, a gente informou aqui que a investigação achou documentos com indícios de que militares que planejavam a morte desses personagens previam criar um gabinete de crise com os generais Braga Neto e Augusto Heleno no comando. Aí eu fui ouvir algumas fontes da PF, eles me dizendo que eles têm essa suspeita, inclusive, de que se o plano fosse em frente, fosse efetivado, eles acreditam que militares poderiam até tirar Bolsonaro do poder. E aí eles citam exatamente esse trecho aqui para mim. Eu vou chamar o Reinaldo Turolo para a gente falar...
vamos lá, então vamos entender isso aqui. Segundo o que a inteligência da Polícia Federal apurou, os militares queriam tirar o Lula e depois tirar o Bolsonaro também. Peraí, então quer dizer que o Bolsonaro ele estava sendo era um obstáculo, porque senão já tiravam o Lula e já iam direto. Então se o Bolsonaro queria... e aqui, eu tenho críticas ao Bolsonaro, mas eu sou coerente. Essa narrativa que eles estão fazendo aqui é insana. Então, vamos lá. O Bolsonaro disse que não ia trocar o general pelo que queria fazer alguma coisa. Os que foram presos ficaram pistola com o Bolsonaro, xingaram ele de tudo quanto é nome, né? Falaram palavrão porque ele não queria sair das 4 linhas de Constituição. E aí quem vai pegar 38 anos de inelegibilidade e 28, cadê o Bolsonaro? Né? E aí queriam pegar... Então, peraí, o Bolsonaro não é vítima, também queriam tirar o Lula e depois o Bolsonaro. Sei lá, cara. Essa história tá tão mal contada, mas tão mal contada, né? Que não tá convencendo de forma alguma. E aí, é interessante a gente observar o posicionamento de algumas pessoas, como por exemplo, a Janaína Pascoal, que também não é bolsonarista. Ela rachou com o Bolsonaro. Mas olha só isso aqui. O que vocês querem, hein? Ganhar por WO, WO, para quem não sabe, é ganhar sem oponente. Então, você marcou um jogo de futebol. Vai a turma do Zé Ruela contra os perna de pau. Chega lá, os perna de pau, chega com muito medo de perder do Zé Ruela. A hora que chega lá, o Zé Ruela não foi jogar. Então, o perna de pau é o eleito. Isso é o WO, tá? Vocês querem o quê? Ganhar por WO? Ontem, foi o Kassab que disse que torce pela vitória do Lula. Olha o que o cara falou, torce pela vitória do Lula e garantindo que o Tarcísio não concorrerá. Hoje, o União sinalizando que não dará a legenda para um dos quadros mais consistentes da direita. Sim, estou falando do Caiado. Não, você não está entendendo errado. Você não está vendo a coisa como ela é. A turma que negociou com o Lula cargos e ministérios tá falando em dar uma rasteira no Caiado e jogar o Caiado fora. Ficar no governo e lançar Caiado em 2026 seria uma traição a Lula, diz Elmar. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendo. O Bolsonaro inelegível, olha o jogo, gente. Olha isso aqui. O Bolsonaro inelegível. O Tarcísio, não vou concorrer agora, vou ficar aqui de governador. O Caiado, querendo concorrer, leva um chute. E aí quem que vai ser a oposição do Lula? Ninguém? Caramba, hein? Pra você ver como que o jogo tá, meu amigo. Se em 2026 o PT ganhar de novo, nunca mais ele sai. É exatamente igual lá na Venezuela. É exatamente igual Cuba. Esquece. Não vai sair mais. Não vai sair mais. Então isso aqui é estranho demais. Vamos falar agora do Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, você deve saber, jornalista. Ele foi embora para os Estados Unidos, já mora nos Estados Unidos há 10 anos, foi indiciado pela Polícia Federal, sem pisar no Brasil durante esse período. Ele fez uma publicação, ele escreveu o seguinte: o motivo pelo qual a Polícia Federal, a Globo e companhia passaram a me chamar de empresário é para não terem que admitir que estão perseguindo o jornalista. Antes eu era blogueiro, mas eu nunca tive blog. Em uma tentativa infantil, absolutamente sem efeito algum. Nos Estados Unidos, que é onde interessa, eu sou reconhecido como um dos jornalistas mais relevantes do Brasil, pelo próprio Congresso dos Estados Unidos, por virtualmente todos os veículos e onde quer que eu pise. Hoje mesmo estarei como jornalista falando sobre o indiciamento em alguns dos programas mais importantes da América. Lidem com isso. O que eles vão fazer com o padre? Vão chamar de quê? Para não dizer que estão perseguindo padres também? Então, assim, essa foi a manifestação do Paulo Figueiredo. Entretanto, não foi bem assim que a mídia tratou, né? O Pleno News, sempre coerente, escreveu o seguinte: indiciado pela PF, Figueiredo garante que não vai recuar. Analista político, o Paulo Figueiredo, ex-comentarista da Jovem Pan, foi um dos indiciados pela Polícia Federal nesta quinta-feira por suposta tentativa de um golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, no poder.
Figueiredo, que foi indiciado com mais de 36 pessoas, dentre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que soube pelos jornais que o presidente Bolsonaro e eu fomos indiciados pela Polícia Federal do Brasil em um inquérito sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, o que nunca aconteceu. Ele argumenta que nunca nem pisou no Brasil. E aí tá, se o Paulo Figueiredo não é jornalista, eu sou o quê? Eu mesmo não sou jornalista. Eu sou um palpiteiro aqui das redes sociais, da internet. Minha formação tem nada a ver com jornalismo. Tá? Sou formado em Direito, em Filosofia, MBA em Economia, mestrado em Comércio Internacional, agora doutorado em Psicologia e Neurociência. Tem nada a ver com jornalismo. Agora, esse cara já foi comentarista dos melhores jornais do Brasil, com audiência avassaladora. O que ele é, então? Blogueiro? Ah, empresário. Não, o cara é jornalista, deu o nome do que ele realmente é. É um jornalista. Se até tem gente que me chama de jornalista, e para quem não sabe, não precisa ser formado em jornalismo para ser jornalista, não. Entretanto, o El País fez uma matéria aqui um tanto quanto tendenciosa, né? Neto, do ex-presidente da ditadura do Brasil, disse que se sente honrado de ser imputado por golpe de Estado. O economista Paulo Renato de Oliveira, ninguém chama ele, né, de jornalista, né? Filho, foi imputado nessa quarta pela polícia na investigação que investiga o intento de golpe de Estado no Brasil depois dos resultados eleitorais presidenciais de 2002. É neto de João Batista Figueiredo, o último presidente da ditadura do Brasil. Pois é, vocês veem como que eles tratam. Mas a gente já vai falar qual que é a jogada, né, aqui que eles estão preparando, né, para tirar o Alexandre de Moraes, né, para retirar ele e tornar ele impedido. Olha só, antes de entrar nisso, tem outro ponto que a gente precisa falar. O negócio está tomando projeções internacionais. Tem um cara, ele é muito aliado do Milei. Muito aliado. Inclusive, é um dos responsáveis pela vitória do Milei. Mas, mais um indiciado da Polícia Federal. Ex-estrategista digital do Milei diz que é ridículo e positivo ter sido indiciado pela Polícia Federal. Entre os 37 indiciados pela Polícia Federal por suposta tentativa de golpe de Estado, chama a atenção a presença de um estrangeiro. Trata-se de Fernando Serimedo, um influenciador de direita, dono de um canal chamado La Derecha Diário, que atuou como estrategista digital da campanha de Javier Milei. Segundo a Polícia Federal, Serimedo participou de uma campanha para desestabilizar a eleição no Brasil. É positivo, porque termina mostrando o ridículo de todo esse processo em geral, afirmou Serimedo. Então, até estrangeiro, até argentino, dono de canal do YouTube lá na Argentina, que não estava aqui, mas dava suas opiniões, agora foi indiciado por golpe de Estado, né, pela Polícia Federal Brasileira. E você toma suas próprias conclusões sobre isso, né? O que é o risco de você falar pelas redes sociais, até estando de fora do Brasil, né? Mas vamos lá. Matéria do R7. Qual que é a estratégia para desestabilizar o Alexandre de Moraes? Aliados de Bolsonaro vêm em brecha para afastar a relatoria, né, de Moraes por impedimento de voto. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi impedido de votar nessa semana em um caso relacionado à morte de um manifestante do 8 de janeiro, seria o Clezão, né? Sob entendimento de ser parte interessada no processo. Ora, bolas. Qual é o interesse dele? Ele é vítima, segundo eles, né? Então ele pode ser o investigador e o jogador, mas ele foi afastado. Olha que interessante. A oposição vê no argumento uma possível brecha para retirar Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito que apura o suposto plano de golpe de Estado após as eleições de 2022. Entenda uma coisa, não se instaura processo de ofício no Brasil, não cabe tribunal de exceção que não observa a competência, não cabe a uma figura ser vítima, relator e julgador no mesmo caso. Enfim, assim, as coisas são tão absurdas, que, segundo a informação da Folha de São Paulo, a Polícia Federal teve que mandar o relatório
para o Supremo Tribunal primeiro, para o Alexandre de Moraes, para ele ver se o relatório estava bom o suficiente para depois ser enviado para a PGR. Ué? Não faz sentido. Isso não está no direito. No direito, o juiz só se manifesta depois que os autos chegam até ele. Passa pela Polícia Federal, passa pelo Ministério Público, o Ministério Público positiva, por isso que ele é o custos legis, positiva a execução penal, a persecução penal com a denúncia. Não, mas aqui nesse caso, né, o cara é réu, é julgador. Pois é, mas é o Brasil. E se é o Brasil, quem somos nós para questionar, né? O Cláudio Dantas, ele fez uma publicação, falou a nova tese dos 11 para driblar o impedimento de Moraes. Ou seja, eles querem driblar. A prisão nessa semana de militares envolvidos num suposto plano para matar Alexandre de Moraes trouxe à tona novamente o debate sobre o óbvio impedimento do ministro, que é, ao mesmo tempo, vítima, acusador e julgador nos crimes descritos nos inquéritos políticos abertos no Supremo Tribunal Federal, na decisão em que acolhe o pedido da Polícia Federal para deflagrar a operação contra-golpe. O ministro cita-se, ou seja, ele cita ele mesmo, olha, eu como juiz vejo que atacaram uma vítima Moraes, eu como juiz Moraes vi que atacaram a vítima Moraes, que o investigador Moraes pediu para que o relator Moraes condenasse o delegado Moraes. É mais ou menos isso aí. É lógico que eu estou ironizando, mas é nesse nível aí, tá? Questionado à noite pela imprensa, o decano Gilmar Mendes saiu-se com a desculpa de que a corte só tem 11 ministros e não faria sentido tornar um deles impedido de julgar crimes que afetam a todos eles. E também alegou que Moraes estaria sendo atacado pelos investigados como estratégia para torná-lo impedido. Não faz sentido. Hoje passou a circular no STF a versão de que a verdadeira vítima do bolsonarismo é a democracia. Um dos porta-vozes é o advogado Cacai, segundo o qual o argumento da suspeição do ministro Alexandre de Moraes pelo fato dos golpistas terem planejado matá-lo é absolutamente sem nenhuma sustentação jurídica. Meu Deus, assim, a gente fica assustado no que se tornou hoje o Brasil, né? Então, assim, segurança jurídica não existe, aplicação efetiva da lei não faz sentido mais no Brasil, e é nesse rumo que a gente está seguindo, né? Mas vamos ver que vai ser o argumento. O problema é que não existe argumento contra quem quando o seu inimigo é quem vai te julgar. Então não adianta espernear, vamos pedir impedimentos, vamos tirá-lo, ele foi impedido em outro caso. São eles que decidem o jogo todo. Tá? Eles hoje são os donos do tabuleiro e eles que definem as regras, tá? Fica mais ou menos esse aí o jogo para vocês entenderem, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Lembrando a você que quer ganhar grana, muita grana com leilão de imóveis, tá aí disponível para você fazer o download, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.